Olá, pessoal! Estamos aí com mais uma aula sobre realismo. Então, a aula de hoje é sobre o Eça de Queiroz, mas veja bem, pessoal, na perspectiva do realismo. Então, na última semana a gente fez uma atividade a respeito das características gerais do realismo como movimento artístico, né? E hoje eu quero destacar essa obra do Eça de Queiroz, tá? Por quê, pessoal? Porque eu sempre acho importante que a gente destaque bem pelo menos um livro, né? Que é ícone, que é representativo de um período literário, certo? Porque a gente não tem, claro, como ler todos, né? Mas também não é legal a gente trabalhar apenas com um fragmento do texto, tá? Então, eu selecionei, conforme eu havia avisado, né, a obra O Primo Basílio, do Eça de Queiroz, e hoje então eu vou falar um pouco para vocês aí a respeito do que, do que representa, né, esse livro aí dentro do movimento realismo, tá? Então tem aí na capa, pessoal, uma caricatura do Eça de Queiroz, muito simpático, certo? E no slide seguinte tem uma fotinho dele, da época, né? E eu gostaria então de falar algumas coisas a respeito do Eça de Queiroz, da biografia dele, né? Ele nasceu em 25 de novembro de 1845 em Portugal. Então, Eça de Queiroz, ele é português. E a influência dele na literatura, no primeiro momento, é em Portugal, certo? Nós vamos ter, na semana que vem, mais uma aula de realismo, onde nós vamos destacar dois autores brasileiros, que é o Machado de Assis, para variar, né? Machado de Assis está em quase todos os movimentos literários, e o Aloysio Azevedo, tá? Mas para ficar bem claro que nós estamos falando de um autor de Portugal, certo? Então aqui é literatura portuguesa, certo? Gente, a história dele é interessante porque vai ter muito a ver com as histórias que ele escreve, tá? Ele é nascido nessa cidade, ele é filho de um alto funcionário do governo português, né? E com uma mulher, e esse casal, eles não eram casados legalmente na ocasião do nascimento do Eça de Queiroz, tá? O nome do Eça de Queiroz, inclusive completo, é José Maria, tá? José Maria Eça de Queiroz, né? E eles não eram casados na ocasião, tá? Então, contam os babados da época, né, que a situação era a seguinte, a mãe dele, aí tá a foto do casal, né, os pais do Eça de Queiroz, tá? A mãe dele era uma moça de alta sociedade, ok? E o pai também era da alta sociedade, mas a mãe da moça, por algum motivo, não queria esse casamento de jeito nenhum. Ela preferiu que a filha ficasse com o filho, né, nascido sem casamento, o que na época era inadmissível, se a gente pensa em, em alta sociedade, certo? Isso era um escândalo, né? E a mãe preferiu que ela ficasse nessa condição de ser mãe solteira, vamos dizer assim, né? Do que casar com o pai do Eça de Queiroz, tá? Mas a mãe morreu e 6 dias após a morte da mãe, o casal finalmente, então, casou, né? E o Eça de Queiroz, na época, já tinha 4 anos de idade, tá? Quando eles finalmente casaram, né? E aí o Eça de Queiroz cresce, né? Em Portugal, o pai é um funcionário público, né? É um juiz. Então eles viajam, né, de uma cidade para outra, moram em vários lugares, e ele acaba fazendo direito e se forma em direito em 1866 em Lisboa. Tá? E aí ele também faz uma carreira de funcionário público, acaba se tornando diplomata, tem vários cargos, assim como cônsul,
desembargador, esse tipo de cargo, né? Faz muitas viagens para fora de Portugal, sempre representando o governo português, né? E, ao mesmo tempo, ele desenvolve a carreira de escritor, porque ele acaba tendo uma obra grande, escreve vários livros, né? E acaba se tornando também um escritor bem reconhecido na época, né? E ainda mais depois da morte, né? E a morte também, pessoal, ele morreu cedo, com 55 anos de idade, no ano de 1900. E ele teve tuberculose. Então, a tuberculose, gente, foi o coronavírus daquele tempo, né? Vamos dizer assim. Foi uma doença, a tuberculose do tipo contagiosa, né? Ela foi uma doença que por um bom tempo foi bastante incontrolável na história da humanidade, né? Então, ele acabou contraindo tuberculose, né? E morreu com 55 anos de idade, né? Ele tinha 4 filhos, ele casou um pouco mais tarde, talvez em função até, né, dessa experiência meio conflituosa que os pais casaram. Ele acabou casando com 40 anos de idade e teve 4 filhos, né? Esses filhos eram todos criança, adolescente quando ele morreu, né? Enfim, a principal característica da obra dele, gente, é a crítica, certo? A crítica à sociedade, às aparências da sociedade, né? E quando ele fala sociedade, você precisa entender uma elite, né, burguesa. Então vamos lembrar daquela palavra de novo, burguesa, né, burguesia, que eu mencionei para vocês ainda numa das aulas presenciais, né, que é aquela elite social que nos períodos de república começam a surgir dentro da sociedade, né? Então, aquilo que antes era apenas a nobreza, aquele que tinha nascido com sangue real, né? Tinha direito, né, a frequentar teatros, ir ao encontro de música, né, assistir uma orquestra, apreciar obras de arte. Agora estava se tornando acessível a essa elite, né? Então, quando a gente fala de movimento artístico no século XIX, tem muito a ver com isso. É uma burguesia que consome essa produção artística, né? Não é uma arte que chega a toda a população, mas chega, na verdade, à elite, né? Então, são famílias abastadas, com um bom recurso financeiro, né? Ou funcionários públicos, ou comerciantes bem-sucedidos, né? E que formam, então, esse grupo que a gente chama de burguesia social. Por que eu falo isso? Porque burguesia é uma palavra muito europeia, né, e tem a ver com os burgos, enfim, ela é mais antiga e é de um outro momento da história. Mas ela é utilizada, né, até hoje, na verdade, para se referir a essa elite que tem uma ascensão social, né, semelhante à monarquia, tá? Então, o primeiro romance dele é esse que está aí na tela, 1875, O Crime do Padre Amaro. Então, pessoal, ele aqui faz uma crítica que é revolucionária no tempo dele, ele faz uma crítica ao clero. E aí nós temos que pensar que nós estamos em Portugal, que é um país extremamente católico, e esse escritor estava morando em Lisboa, que é uma cidade extremamente católica, marcada por muitas igrejas e tal, né? E ele faz uma crítica ao clero, tá? Aos padres, né? Através desse personagem que ele cria e que você já deve imaginar que rola alguma coisa aí bem tensa, né? E você teria que ler para conhecer a história toda, mas dá para a gente contar já que, na verdade, o padre Amaro acaba se apaixonando por uma moça de uma das igrejas, de uma das paróquias,
e ele não tem coragem de deixar a Batina, então acaba tendo um caso amoroso escondido com ela e tal. E aí o final da história eu não conto. Mas isso é extremamente escandaloso e é uma crítica forte ao clero naquela época, né? Então, o romance do Eça de Queiroz tem esse conteúdo forte de atacar as aparências da sociedade. E aí ele escreve, então, o nosso romance aqui, o nosso romance, né? O romance em foco, que é o Primo Basílio, 3 anos depois do crime do Padre Amaro, e inclusive anuncia que ele fez uma continuidade ao crime do Padre Amaro. Ele quis continuar no mesmo nível de crítica social. E o Primo Basílio, para quem já começou a ler, já deve ter percebido, a gente tem lá a personagem Luísa, que é uma mulher recém-casada, casada há 3 anos, né? Não tem filhos ainda. E essa mulher, ela é extremamente ociosa, né? Ela passa o tempo dela sem ter muito o que fazer. Tá? E quando o marido faz uma viagem de trabalho, ela acaba encontrando o primo, né, que é o Basílio. Basílio, pessoal, tá? Nada de Brasílio. Resiste aí à força da tentação de aproximar com a palavra que você conhece e lembra que é Basílio, vem de base, tá? Ela reencontra o Basílio, eles já tinham tido um caso amoroso na adolescência e acabam flertando, e daí assim, o romance realista ele é cheio de detalhes, né? Então os primeiros capítulos é bem detalhista e tal, mas por fim eles acabam tendo um caso amoroso, né? E acaba que toda a história se desenrola a partir daí, tá? Bom, o Primo Basílio, gente, tem alguns objetivos bem claros dentro desse movimento que a gente chama de realismo, tá? Então, o primeiro é a crítica à sociedade burguesa lisboense de Lisboa, tá? Então, assim, ele quer atacar. Eu sempre faço a comparação, né? Que a família dele sofreu isso, né? O pai e a mãe sofreram muita crítica, vergonha social, né? Por conta de terem tido filho antes do casamento. Então, ele acaba jogando toda a raiva, vamos supor assim, né? Que a família carregou nesse romance. Tá? Então ele faz uma crítica àquelas aparências de que tudo está bonito, tudo está idealizado, né? E ao mesmo tempo ele acaba fazendo uma crítica ao idealismo do romantismo, né? Porque a gente viu no movimento romântico, que foi o conteúdo do primeiro bimestre, essa questão da idealização da figura da mulher, a idealização da relação amorosa, né? Então a gente tem uma preferência no romantismo para falar sobre amor platônico, o desejo de um homem por uma mulher que ele não pode ter, e é aquela coisa bem idealizada. E quando chega no realismo, a tendência é que as histórias se voltem para depois do casamento, né? Ou seja, mostrando a realidade dessa relação amorosa, o dia a dia, o cotidiano, tá? Então ele acaba fazendo uma crítica muito forte ao romantismo. Ele fala que o romantismo ele tem trazido uma noção, né, da vida humana e da sociedade que não é real. A realidade é bem diferente, as pessoas são bem mais humanas, bem mais carnais, cometem pecados, cometem erros ao tempo inteiro, tá? Então, a mulher que é apresentada aí na figura da personagem Luísa, ela é uma mulher fútil e muito ociosa, tá? Então até vocês vão ler um trecho para fazer a primeira atividade, é uma atividade que está no livro didático. Tudo que eu estou falando para vocês aí está na página 73 do livro até a página 75. Aí ali tem um fragmento do Primo Basílio, que é também um fragmento lá do capítulo 3, que eu tinha sugerido para vocês lerem, que para adiantar, né?
e quem não leu pode ler ainda, certo? Vou colocar de novo para vocês aí no mural do Classroom. Então, essa personagem, ela é uma mulher que não tem muito objetivo nem motivação para a vida. Ela apenas vive os seus dias, dorme, acorda, né? E ela vive numa casa só com o marido, tem uma empregada, uma criada, né, que ainda é um resquício do tempo da escravidão, que está ali a serviço dela 24 horas, ela não precisa fazer absolutamente nada. Ela toca piano, ela olha pela janela, ela recebe pessoas em casa, é só isso que ela faz, né? Organiza jantares para amigos do marido, é isso que ela faz, tá? Então, alguns críticos dizem assim, esse tipo de livro faz uma visão, passa uma imagem muito errada da mulher, né? Não, na verdade é uma crítica, né? Ele diz que a sociedade está fazendo isso com as mulheres, né? Ao narrar a história de uma personagem específica, ele acaba narrando a posição social de muitas mulheres daquela época, né? Em que estavam socialmente confinadas a essa condição. Então, na verdade, não, ele reproduz o que a sociedade está fazendo com a mulher, não que ele apoie essa condição. Ele, na verdade, ele escancara, né? Ele mostra através do romance o que está acontecendo. E ele, inclusive, diz que ela ficou açucarada, né? Com esses romances, né? Com os romances da época que ela lia, né? Que deixavam, que acabavam povoando a mente dela de ideias de amor muito idealizadas, muito fora da realidade, tá? E o homem, por outro lado, é um alienado, né? O Jorge, marido da Luísa, ele é o cara, o trabalhador que está mais preocupado com a carreira dele, com o trabalho dele, do que com a esposa em si, né? Então aparece essa figura aí também, né? Que também é uma crítica, né? Como se os homens estivessem apenas preocupados com a sua posição social, com o seu trabalho, né? E não fossem dados a nenhum tipo de sensibilidade amorosa nesse sentido. E temos aí também a questão do romance frívolo, que é esse romance da personagem Luísa com o primo Basílio, né? Que é um caso de adultério, na verdade, né? Que mostra assim que para ela era toda uma idealização, né? A perfeição de homem estava no Basílio. E depois de um tempo, ela percebe que ela não gosta tanto dele, que ele na verdade é repulsivo com alguns hábitos que ele tem, e que ele é um homem bastante debochado, né? Ele despreza muito a criada, principalmente, que é a dona Juliana, né? E ela vai se irritando com o passar do tempo, com o comportamento do Basílio. A idealização vai caindo, vai ruindo, tá? E para ele, a Luísa é um caso frívolo, fútil, passageiro, sem valor algum, ok? Para ele, aquilo ali é só uma ocasião, tá? E só aos poucos, né, vai ficando claro na história. Tá? E a gente tem ali ainda, né, a revanche da criada. A revanche, gente, é uma resposta, né? É um revide. Porque aquela condição da criada quase muda, né, que só passa pela casa limpando, cozinhando, lavando, ela agora descobre o caso da patroa Luísa com o Basílio e começa a chantagear a patroa, né? Então, essa chantagem que ela faz é uma chamada para a realidade. É a maneira que o nosso escritor Eça de Queiroz encontrou de mostrar para a sociedade que a realidade sempre nos chama de volta, né? Então é uma chamada para a realidade. Olha esse mundo aí cor-de-rosa, nuvem de algodão que você está vivendo, Luísa, ele não é verdadeiro, tá? A realidade é bem diferente.
Enfim, pessoal, marca essa, tô concluindo já, né? Marca essa palavra aí, realidade, realismo, realidade. A questão toda desses escritores, que não é apenas o Eça de Queiroz, né? Ele é um ícone, mas há muitos outros, inclusive o que nós vamos estudar brasileiro semana que vem. A questão toda é mostrar a realidade, tá? Então, ele tem essa crítica às reproduções burguesas em Lisboa, né, que é essa burguesia que se desenvolveu ali. Onde que a gente vê a crítica? Nas relações amorosas como espelho das relações sociais. Então, ele está mostrando que esse fracasso da relação romântica idealizada é também o fracasso dessa sociedade que quer se manter perfeita, inatingível, a dona da razão, o exemplo de perfeição, de correção, qual é a maneira correta de se viver, né? Então, assim como fracassa o ideal romântico da Luísa, também é fracassada essa tentativa aí da sociedade burguesa de Lisboa. Tá? O romance como arma de combate. Até o livro didático usa essa expressão, né? E é isso mesmo que está no ideal do Eça de Queiroz. A questão toda para ele é usar o romance não para açucarar a mente dos leitores, né? Que na opinião dele é o que o romantismo fez. Né? É usar o romance, que é o romance agora não como relação amorosa, mas o romance como narrativa longa, né? Onde o indivíduo, o eu, aparece com proeminência. Eu já marquei isso bem para vocês na fase do romantismo. O eu, né, o indivíduo, é a grande ênfase, né, da literatura, na verdade todo o movimento artístico, né, romântico, certo? Então ele diz o romance como obra literária, como narrativa longa, como olhar para dentro do indivíduo, do eu, ele é excelente. Mas não para maquiar a sociedade, mas para revelar a fraqueza, a nudez dessa sociedade. Tá? E é isso, pessoal. Então, além de tudo que eu falei, eu quero fazer ainda para vocês uma propaganda, um convite, tá? Por um blog que eu abri nesse final de semana. Pessoal, faz muito tempo, mais de ano já, que eu escrevi um livro e ele é curto, não é muito longo. E a história é sobre uma família síria que teria fugido da Síria por conta dos bombardeios, né, que a cidade onde eles moravam, que é a cidade de Alepo, vinha sofrendo, e entram numa jornada rumo à Alemanha, como muitos, né, como milhares de pessoas fizeram, né, desde 2015. A gente sofreu aquela grande crise humanitária, né, de refugiados sírios indo para a Europa. E aí eu criei essa história, dei para alguns amigos lerem, né? E as pessoas me deram sugestões. E agora eu resolvi publicar num blog. Só que eu não vou publicar tudo de uma vez. Eu estou revendo capítulo por capítulo, melhorando um pouco cada episódio. Então eu já publiquei uma chamada explicando minha proposta, né, que é publicar em capítulos. Eu aceito sugestões de quem ler, quiser dar uma ideia, né, porque eu não publiquei, eu escrevi até o final, mas não publiquei ainda tudo, né, eu posso mudar a história, né. Onde eu explico, né, a proposta, e logo em seguida, então, tem já o primeiro capítulo. Então, quem quiser prestigiar a prof, agradece, ok? A autora está aí, a foto dela, certo? Fica aí o convite para vocês. Pessoal, bom trabalho, tem atividade para vocês lá no Classroom. E aí é o seguinte, ó, vai ser tem atividade, as primeiras questões que você vai encontrar lá são exatamente as do livro didático da página 75, o fragmento do Eça de Queiroz e as 3 perguntas. E depois tem uma segunda fase de perguntas onde eu faço questões a respeito do capítulo 3, que foi o que eu pedi, a leitura do Primo Basílio, né? Então eu foco no capítulo 3, lá tem questões
abrangentes além desse fragmento do livro, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, entre em contato, WhatsApp, lá na classe, não tenho vergonha não, perguntar não é feio, perguntar é muito bonito. Quem quer aprender precisa também perder um pouco a vergonha, né? E fazer perguntas, tá? Bom trabalho para vocês e a gente se fala, ok?